Então deixa eu só resumir rapidinho aqui. Um au pair, ou uma au pair, é uma ajudante, né? Ela é ajudante da família. Ela geralmente é uma pessoa que vem de outro país, ou seja, um intercambista, uma estrangeira que vai para aquele país para ajudar a trabalhar numa família e morar com aquela família enquanto ela faz parte daquela, não só, né, de ajudar, mas da cultura da família, de vivenciar as coisas e viver com a família também. Esse é um resumo justo de ser au pair? Sim. Você é uma integrante da sua host family, pelo período que você está lá, cuidando das crianças, passeio, viagem, atividades na rotina, enfim. Estamos aqui mais uma vez no nosso Dublin Cast, dessa vez com mais convidados especiais. Eu sou o Edu, que fala com vocês, e quem tá aqui comigo hoje, meus hosts? Eu sou a Má. E o Tarcísio Nini. O famoso Nini. E hoje o assunto é au pair. Tem gente que não sabe nem o que é au pair ainda. A gente vai contar um pouquinho do que é, ouvir um pouco de histórias, aprender um pouco sobre esse programa. E para isso, a gente teve que chamar alguns especialistas aí, né? Então, quem tá aqui com a gente hoje? Eu sou a Késia, diretora da World Study de Blumenau. Já fui au pair na Bélgica e hoje estou há 10 anos como diretora aqui na World Study de Blumenau. Muito bem. Quem mais temos com a gente? Eu sou a Tuane, eu sou au pair atualmente, eu tô morando na Califórnia, Estados Unidos. Mora bem. Tô concluindo meu segundo ano de au pair. O meu primeiro ano eu morei em Minnesota e agora o segundo ano eu estou na Califórnia, esse lugarzinho que eu amo. Olha, eu vou falar aqui, fazer intercâmbio, fazer o programa de au pair na Califórnia, que ideia genial. Mano, que cidade que é, Tuane? Eu moro em São Francisco. Nossa senhora, mora bem. Que bairro? Na verdade, eu moro aqui do lado de cada ponte, né? Eu moro em Oakland. Ela é tipo 20 minutos de São Francisco, só tem que atravessar a ponte. É um BART de diferença aí. Delícia. Isso, é um BART. Muito bom, muito bom. Que legal, incrível, gente. Então o papo hoje vai ser au pair. Então, antes de a gente começar, vamos falar dos nossos recadinhos aqui. Nini compilou pra gente o que chegou essa semana. Manda aí, Nini. A gente recebeu, sim, alguns recadinhos por mensagens de voz no nosso WhatsApp. O primeiro é o do Bruno Ferraz. Vamos ouvir. E aí, galera, beleza? Meu nome é Bruno, acompanho vocês aí desde 2014. Mandar um abraço aí pro Edu, pra Mar, pro Ni. Sobre o episódio 53 das traduções bizarras aí de Itajaí. Eu moro aqui em Itajaí e é verdade, viu? Confere aí, é verdade. Inclusive, rola uma piada interna aqui na cidade até hoje, sobre essas placas. A gente até tem uma das piadas é quando a gente vai pra algum lugar aqui e a placa diz, pega a direita. A gente vamos pegar pra esquerda. Entre outras piadas aí que rola aqui. Grande abraço aí, galera, viu? Ai, meu Deus. Muito bom. Então, não era mentira, então. Não era mentira, era muito verdade. Gostei. Muito bom. O próximo recadinho é do Lucas Castro Alves. Vamos ouvir o que ele falou. Fala, galera. Beleza? Meu nome é Lucas. Sou de São Paulo. E o que tá acontecendo com o euro? Porque o ano passado eu comprei um pouquinho. Eu acho que foi no mês 10. E agora, tá quase R$5. Tô terminando de pagar o meu curso, né, junto com o intercâmbio. E tô com muita dificuldade em juntar o euro. O que vocês recomendam? Eu compro com essa taxa ou vou guardando o dinheiro até o valor diminuir um pouquinho? Forte abraço e estou adorando os seus podcasts. E um abraço pra você também. Nesse momento exato, né, durante essa situação do corona, comprar euros tá realmente meio tenso. Edu, você tem uma opinião formada sobre isso? Então, na verdade, são várias coisas. Claro que corona faz subir, mas é tudo uma questão de como está a situação econômica nos países, no caso do Brasil, como está a situação econômica nos Estados Unidos, no caso do dólar, que é onde a gente indexa, né, essa valorização, e o que está acontecendo com a Europa como um todo. Não entrando em detalhes econômicos, até porque não é minha área de expertise, mas no que eu leio, com base no que eu tenho visto, se a gente excluir o corona, né, digamos que não estivesse acontecendo isso. Tem vários outros fatores que poderiam estar influenciando isso. O Brexit, que influenciou na valorização e desvalorização da Libra, que influencia o euro, de ganhar mais força ou não. A situação dos países na União Europeia, como é que eles estão, crescimento, PIB, como é que está a situação nos Estados Unidos. Então teve aquela trade war que aconteceu, né, que é com a China também, no final do ano passado, e isso influencia também o aumento, né, da força da moeda. E aí no
Brasil o contrário, né? A perda da força. Então a gente começa a perder força e com isso começa a ter uma separação entre uma moeda que vale mais e outra que começa a valer menos. Consequentemente, a gente começa a ter esse desparte, assim, essa separação aí de valores. Então, para fins muito resumidos, tá? Um pouco de como o país está de crescimento, né? O Brasil ainda não está numa projeção muito positiva, a gente está saindo de um problema muito grande e agora, com o corona, na verdade, agora vai cagar mundialmente. Então, é de se esperar que vire um problema mundial, tá? Não é só o euro subir, não é só um país que vai entrar em uma recessão, vai ser mundial isso. E o nosso último recadinho é do Alexander, que mora em Galway. Vamos ouvir o recado dele. Olá, tudo bem, Edu, Má e Nini? Sim! Bom, meu nome é Alexander, moro aqui em Galway há 4 anos e acompanho vocês aí no Instagram, Facebook, LinkedIn. Adoro o trabalho de vocês. O minicast abrindo portas do Edu e convidados aí, tá bem legal, tá? Eu peguei algumas dicas de livro lá pra mim já começar a ler, né? Eu não tenho muito hábito de ler, mas o audiobooks pra mim tá sendo bem interessante. Tô gostando bem. É uma dica bem legal que eu peguei de lá. E os episódios, né? Balada na Irlanda, como ter um filho na Irlanda com o How Much Dublin, tá sendo bem legal. Eu trouxe alguns convidados aqui, eu não sei se eu posso chamar eles. Aí vem pra cá, oi! Oi! Mas pra mim é o melhor podcast disparado da Irlanda, com muitas informações que nos ajudam a crescer e entender como funcionam as coisas aqui e lá fora. E, sinceramente, a simpatia, a tranquilidade em que eles abordam cada tema nos deixam mais envolvidos. Olha só por aí não, tá ok? Todos os convidados do podcast são especialistas no assunto. E realmente, o que eles falam nos ajuda a planejar nossa vida no intercâmbio. Isso faz a diferença, tá ok? Bom, galera, é isso. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E continue mandando mais podcast aqui que a gente ama. Um abraço. Tchau, tchau. Mano, ele tem que participar de um podcast nosso. Imagina, adorei isso aí. Muito bom. Nossos ouvintes são muito criativos, gente. São maravilhosos. Melhores ouvintes. Um beijo pra todos esses ouvintes lindezos. Eu acho que a gente devia chamar os mais criativos pra participar com a gente, ó. Eu acho. Ele tem que participar. Meu voto já. E eu achei super legal que ele pegou a dica do audiobook. Eu também não era de livros. E aí, tamo junto. Ó, viva a galera do audiobook aí. Um salve pros audiobookeiros. Muito legal. Adorei. Muito bom. Muito bem. Edu, você tem um recadinho? Ouvi dizer que você tem um recadinho pra gente. Tem um recado pra vocês, gente. Bom, a gente no meio aí de situações que a gente tá ficando em casa, independente se você tá em casa ou não, eu lancei meu livro Abrindo Portas, que é um livro que conta um pouco da minha vida, conta um pouco de carreira, tem um pouco de dicas, um pouco de história pessoal, história profissional, motivação. É um mix de coisas, é um compilado aí foi um aprendizado que nesses 12 anos de Irlanda que eu transformei em uma obra escrita, né? Então, eu gostei muito já de muito feedback que o pessoal tá dando, o pessoal tá gostando bastante, realmente. O pessoal falou, eu comecei a ler, achei que ia parar, eu não consegui parar até terminar o livro, vai muito fluido, então eu tô bem feliz com isso. E o livro, gente, tá disponível tanto para quem quiser comprar cópia física no Brasil, na Amazon, ou quiser comprar Kindle. E para Kindle, a versão e-book, tá disponível no mundo inteiro. Então, se você tá no Japão, se você tá na Irlanda, no Portugal, Espanha, Estados Unidos, onde você estiver no mundo, você consegue comprar a versão para Kindle. E, gente, vai ser super legal poder ouvir o que vocês acharam, poder ter o feedback de vocês. Entra lá na Amazon de vocês, de onde você estiver no mundo, e procura lá, Abrindo Portas, Edu Giansante. O livro tá lá e tá num preço super, super acessível, porque a gente colocou o menor preço possível, para poder, assim, é o preço que dá para fazer que a Amazon deixou colocar de mínimo possível. Se não me engano, é $2,99. Exatamente, $2,99 convertido de acordo com a cotação diária. Super baratinho. Muito legal. E eu vou ficar muito feliz de ter a opinião de vocês ouvindo esse livro. Ou lendo, né? E realmente, assim, eu que já tive a oportunidade de ler, né, antes de todo mundo, inclusive aquelas. O livro realmente tá muito bom, a história é super inspiradora, motivante, cativante, e eu recomendo muito a leitura. Que bom. E eu falei ouvindo, mas não tem audiobook, tá? Audiobook vai mais pra frente, gente, agora não. É versão eletrônica ou impressa. E sugiro agora, nesse momento, porque a gente não sabe como é que tá o correio, versão do Kindle, e prometo pra vocês que assim que tudo passar, vou fazer um lançamento oficial que a gente vai pra rua, vai pra outro lugar, com um monte de livro, vou assinar pra todo mundo, conversar com vocês, mas por enquanto, se vocês puderem adquirir a versão Kindle, eu vou ficar muito, muito feliz. Me tagueia no Instagram, Edu Giansante, que eu tô republicando tudo, conversando com vocês, ouvindo o feedback de vocês, então tá super legal. Muito bem. Isso aí. Bora pro episódio de hoje. Vamos lá.
Mas antes de começar, tem gente que ouve a gente falando de au pair e até nem sabe escrever, né? Au pair, mas e não sabe... E no seu caso, é até bom, vamos dar uma arrumada nessa pronúncia do au, né? Que tá parecendo um cachorrinho fazendo au pair. Me fala como é que você fala, Má. Au pair. Au pair? Agora, por que é assim, Má? Me explica. Isso... Porque não é inglês isso, né? Não, esse termo, o Nini pode explicar muito melhor, porque o francês dele é muito melhor que o meu. Nini, por favor, por que fala au pair? Au pair. Au pair. Minha pronúncia em francês. Au pair. Au pair. Chique. A Kézia também fala francês, que ela disse que fez intercâmbio na Bélgica. É verdade. Verdade. A Kézia, corrija a gente então, é au pair? A gente aqui, assim, no Brasil, enfim, o mundo todo fala au pair, porque acho que pegou o termo, né? Mas pra dizer mesmo o sentido da palavra é au pair, porque vem do au pair, au par, né? Na questão do francês, quer dizer isso. Ah, sim. Aliás, isso é uma... Au pair, o termo, né? Ele já é desde 1840, já que se usava isso, né? Quando, muito antes aí de pensar em o au pair que a gente conhece hoje. Eu imagino que por questões diferentes, contextos diferentes, a gente precisa entrar na parte histórica aí, mas eu acho que o pessoal começou eu lembro do programa de au pair já tem uns anos, antes de eu fazer meu intercâmbio, que eu comecei em 2008, né, que eu mudei pra Irlanda, eu ouvia, né, pessoas falando, vou trabalhar de au pair, vou lá para os Estados Unidos fazer au pair. E eu queria entender um pouco mais, né, o que é ser um au pair, o que um au pair faz? Uma au pair, ela mora na casa de uma família, né? É um programa de trabalho, certo? Então, sempre que eu vou atender uma aluna de au pair, a gente fala aluna aqui na World Study, tá? Sempre que eu vou atender uma aluna de au pair, eu gosto de deixar bem claro, é um programa de trabalho que envolve muita cultura, muita diversão, você conhece pessoas do mundo inteiro, você mora na casa de uma família, tem toda a responsabilidade com as crianças, né? Sem falar sobre a questão do valor do programa, que é sim um atrativo, o programa em si, ele traz uma experiência completa. Depois a Tuane, eu com certeza vai falar isso para vocês, mas eu como vendendo o programa de au pair, né? Do lado de cada mesa hoje em dia. Ele só traz benefícios. É uma imersão cultural, dá a oportunidade da au pair de viajar, só tem lado positivo. A experiência de trabalho no exterior, então a rotina de uma au pair, você leva as crianças para a escola, tem a responsabilidade com a rotina das crianças, então dar banho, se for, né, uma criança que está na idade do banho, fazer mamadeira, fazer papinha, fazer o almoço, levar para as atividades, e além disso você ganha uma fluência no idioma que, meu Deus, porque você vai falar inglês o tempo inteiro, não tem assim, escapatória, não, né? Tem pra onde fugir, né? Não tem pra onde fugir. Além disso, além de tudo isso, a au pair, ela precisa estudar, então, em todos os destinos, principalmente nos Estados Unidos, né, porque é que a gente está focando hoje, tem que estudar, ela tem que cumprir os créditos, então, além do trabalho, além de toda a vivência internacional, de ter a cultura de viver uma cultura de uma família, a au pair tem que estudar, tem que cumprir isso, faz um curso de idiomas, por exemplo, tem um desenvolvimento pessoal, que eu acho que é um ponto chave do programa. A gente passar por situação diferente do nosso dia a dia, sair da nossa zona de conforto, você vive com realidade totalmente diferente da sua, ganha muita independência, confiança, desenvolve habilidades que você, meu Deus, você nem imaginava que você tem. Sabe aquele perrengue? A gente fala, não é nem questão de perrengue, mas você tá disposto, você tira de você força para passar por dificuldades, porque todo intercâmbio tem dificuldade. Vocês que são todos intercambistas sabem do que eu tô falando. Então, o programa de au pair te dá essa habilidade. Eu acho que durante 1 ano ou 2 anos que você estender o programa, você desenvolve isso, você consegue ter essa independência, essa confiança em você para ter essa experiência. Você tem que sair bastante da zona de conforto, né? Porque você vai ter que cuidar das crianças, então é uma responsabilidade, tem que ser inglês, então você tem que se esforçar mais ainda para aprender, né? Você vai estar no convívio diário com a família, então acho que com certeza é uma experiência diferente. Então, se eu pudesse resumir, Kézia aí também pra Tawane, a Má foi au pair também, gente, olha aí. Depois ela vai então, isso, na verdade, eu ia até voltar nesse ponto, porque a Kézia
passou legal, assim, né, sobre como que funciona o programa de au pair, tudo. E eu acho que também é importante a gente falar sobre a diferença de au pair e childminder, que foi o que eu fiz, na verdade. Ah, sim. Então, deixa eu só resumir rapidinho aqui. Um au pair, ou uma au pair, é uma ajudante, né? Ela é ajudante da família. Ela geralmente é uma pessoa que vem de outro país, ou seja, um intercambista, uma estrangeira que vai para aquele país para ajudar a trabalhar numa família e morar com aquela família enquanto ela faz parte daquela, não só, né, de ajudar, mas da cultura da família, de vivenciar as coisas e viver com a família também. Esse é um resumo justo de ser au pair? Sim. Você é uma integrante da sua host family, pelo período que você tá lá, cuidando das crianças, passeio, viagem, atividades na rotina, enfim. Né? Sim, mas acho que vale incluir que a gente tem uma carga horária, né? A gente trabalha 45 horas semanais. Sim, é no nosso contrato, né? Isso, a gente trabalha 45 horas semanais e no tempo off a gente é free pra fazer o que quiser. Então esse é um bom ponto aí, a gente pode falar um pouquinho mais disso também, mais pra frente, mas não é porque a pessoa tá morando lá na casa com a família que você tá o dia inteiro disponível pra trabalhar pra eles, né? Você tá com um horário que acabou ali, você também tem a sua liberdade, né? Não poder, você quer ver um filme, ver um seriado aí no Netflix, você não tem que estar preso, né? Tipo, aqui ó, a criança não quis comer, vem ajudar. Não é assim. Sim. Então, me deixa entender um pouco, porque a gente tá falando de au pair, que eu acredito que em vários países do mundo se faz, inclusive nos Estados Unidos, que é onde a Kézia tá, onde a Tawane tá, mas a Mar comentou sobre childminder, e que é um outro termo e que eu acredito que é mais popular na Irlanda, porque lá na Irlanda não é comum se ver, né, au pair, não tem um au pair que a gente ouve falar, é o tradicional, né, da pessoa fazer esse programa efetivamente, né? É porque a gente não tem o au pair pra Irlanda. Não existe na Irlanda. Então, se você falar mais só da sua experiência. Na verdade, aqui o que aconteceu foi que eu cheguei pra fazer meu intercâmbio, e aí tinha uma brasileira também, que era childminder, ou seja, ela trabalhava cuidando de crianças numa casa de família, né? Acho que uma das grandes diferenças que au pair geralmente é o que a gente chama de live-in, que é uma pessoa que mora na casa da família, né? Enquanto a childminder geralmente vai ser live-out, que é uma pessoa que mora, tem a sua própria casa e só vai lá para cuidar das crianças. Então, aqui na Irlanda, não existe o programa de au pair formalizado. Você pode vir para cá e conseguir um emprego como childminder, né, como cuidadora de crianças, como babá, pode, se quiser chamar assim, mas não é organizado que nem em outros países, como, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, onde você vai lá já com uma família específica, para você morar, para você, enfim, trabalhar naquela casa, morar naquela casa. Então, acho que essa é a maior diferença. Então, quando eu cheguei, deu a sorte de ter alguém que estava passando a vaga, eu fui, fiz a entrevista e consegui, né? Mas o dia a dia é muito parecido com o que a Kézia falou, assim, no sentido de cuidar das crianças. No caso da família que eu trabalhei, eles tinham uma pessoa que fazia limpeza, então eu não era responsável por nenhuma dessa parte na casa, mas assim, eu tinha que fazer comida para as crianças, que comiam muita porcaria, inclusive, levar na aula de natação, levar no futebol, buscar da escola. Então, tem muitas coisas parecidas. Eu acho que talvez a maior diferença seja realmente não é tão organizado, assim, né? Nesse sentido de que você vai conseguir esse trabalho de forma informal, mas não porque você fechou um programa específico para fazer isso, né? Entendi. Então, o que a World Study oferece é um programa mesmo que você tem lá tudo certinho, um contrato, né? Que a Kézia comentou um pouco. A gente vai falar um pouquinho mais disso também. Mas acho que a maior diferença é, então, a pessoa que é um au pair, que trabalha com au pair, ela geralmente mora com a família também, ela tem a carga de trabalho, mas ela mora com a família. E quem é uma childminder, né? Ou cuidadora de crianças, ela tá ali participando naquele horário que ela tem que trabalhar igual uma empresa, né? E depois acabou o horário, ela vai para casa e é isso, ela tem que ter um lugar dela para morar. E eu acredito que talvez a principal vantagem, eu acho que uma das vantagens principais para quem mora em São Francisco como a Tuane, é que São Francisco é super caro um aluguel, então ela tem essa vantagem de morar com alguém, ela já tem um custo aí absurdamente que ela tá economizando, né? Que ela não tá tendo. Sim, com certeza. Com certeza. Em quais países é mais comum ter os programas mesmo de au pair? O mais comum, o mais procurado é Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, mas hoje na World Study a gente oferece Alemanha, França e Holanda na mesma base assim dos Estados Unidos, e nós temos para a Austrália, que é o DMP, que é um pouquinho diferente, é basicamente igual, mas tem algumas diferenças. Então é Alemanha, Austrália, Estados Unidos, França e Holanda.
Mas vamos lá, então. Deixa a gente entender um pouquinho do programa. Os países, aliás, só país incrível, né? Porque Estados Unidos eu sou mega fã. Holanda é sensacional, a gente sempre adora de pra lá. Alemanha e França não tem o que falar também. E acho que é uma oportunidade que, acima de tudo isso, oferece pra vocês de comentar essa imersão cultural também, né? Mas me conta um pouco, deixa eu entender. Assim, a pessoa vai lá, ela fala, pô, eu acho legal essa oportunidade porque eu posso morar com uma família, vou economizar, né, com o aluguel, vou aprender coisas novas, mas quais são os pré-requisitos? O que a pessoa precisa ter para poder conseguir aplicar para um programa com vocês aí de au pair? Eu vou falar, assim, basicamente dos Estados Unidos, tá? Que é o que a gente está falando hoje com a Tuane. Então, ter entre 18 e 26 anos, solteiro e sem filhos, ensino médio concluído, experiências com crianças, né? E põe aí um asterisco, que é muito importante ter experiências. Não precisa ter experiência, por exemplo, na carteira de trabalho. Muita gente me pergunta isso. Mas eu nunca trabalhei com criança. Não é esse tipo de experiência, mas se você fez um trabalho voluntário numa creche, se você fez um trabalho voluntário numa escolinha, se você foi babá de uma filha de uma amiga, se você foi babá do vizinho, dei aula de dança numa comunidade carente, tudo isso vale, tá? Legal. Experiências com familiares, eles não contam nas horas oficiais, mas elas contam como experiência. Então, as famílias, eu tenho meus 3 irmãozinhos lá, isso vai contar como horas, não vai contar nas horas oficiais, mas as famílias, claro que vão levar em consideração. Poxa, a au pair tem 13 irmãos pequenos, ela ajudou a cuidar de todos. É claro que você tem uma experiência legal. Carteira de habilitação, né, CNH, ter nível de inglês, então todo o processo de au pair, ele é feito em inglês, desde o começo. As entrevistas com a World Study, teste de inglês, o seu application, entrevistas com as famílias, tudo isso é em inglês, então não adianta você, eu não falo inglês, como que você vai ser au pair? Então, se você pensa em fazer o au pair, o primeiro passo já começa a fazer o inglês, né? Então a pessoa tem que ser fluente no inglês ou assim, suficiente para se comunicar? O suficiente para se comunicar, não precisa ser fluente, né? Para você conseguir manter uma conversação ali com a família. E as famílias sabem que as au pairs não são fluentes, que ninguém nasceu aqui, né, falando inglês. Então não tem problema, gaguejei um pouco, pedir para a família repetir, a gente não pede que você seja fluente, mas que você tenha como manter ali uma comunicação. Ser dinâmico, flexível, saber conversar, saber se portar, ser feliz na sua escolha, né? O au pair é um programa maravilhoso, eu sou, claro, suspeita de falar. É muita diversão, é muita cultura, mas também é trabalho, né? Então a gente tem que saber que você tem a sua carga horária ali para cumprir com a família e depois pode aproveitar da forma que for melhor para você. Entendi. Legal. Você comentou sobre as entrevistas e toda essa preparação em inglês. Você fez au pair na Bélgica, eu imagino que você tinha que falar Flemish ou francês, mas no caso de vocês oferecerem Holanda, Alemanha, França, aí também é necessário a pessoa falar, no caso, né, holandês, alemão ou francês para cada país que ela está aplicando, ou eles todos eles voltam para o inglês como idioma para se conversar com a au pair? Para Alemanha e França tem que ser o alemão ou o francês, tá? Para a Holanda, não. Para a Holanda pode ser o inglês, daí o inglês é avançado, né? E aí você faz lá alguma aula do holandês. Legal. Então você tem a oportunidade de treinar em inglês e aí, claro, conforme você vai aprendendo o segundo idioma, ou o terceiro idioma nesse caso, você pode usar também no caso da Holanda. Claro. A Holanda é foda, né? Os caras não tem jeito, né? O cara já fala inglês desde pequenininho, né? Já chorando em inglês, já desde pequeno. Bom, na minha casa na Bélgica era na mesa do jantar inglês, francês e Flemish. Nossa! Inacreditável. E Kézia, pra quem decide fazer o intercâmbio, né, de au pair, e focando aí nos Estados Unidos, que depois a Tuane vai contar pra gente mais a experiência dela, o que tá incluso nesse programa? Então, o que inclui no programa? Inclui a colocação, né, numa família, acomodação e refeição na casa da família, a bolsa auxílio, né, de $195,75 por semana, uma ajuda de custo com os estudos, que são de $500 por ano. Então, a família ajuda a au pair nesse... Lembra que eu falei lá no começo que a au pair precisa estudar?
Então a família ajuda no custo para esse estudo. E é só curso de inglês ou pode ser outro tipo de cursos também? A princípio é o inglês, porque para você melhorar o seu inglês, mas depois se você, eu já cumpri esse e quero fazer uma outra língua, enfim, você pode fazer, não tem problema. Legal. 1 dia e meio de folga por semana e 1 final de semana completo por mês. 10 dias de férias pagas, né, para cada ano que você ficar. Seguro-saúde já inclui. Inclui passagem aérea de ida e a de volta você tem a passagem aérea quando você completa o programa. Então já inclui de volta, completando o programa você já recebe a sua passagem de volta. Inclui toda a documentação para o visto, suporte de uma coordenadora local, além do suporte da World Study aqui no Brasil, da organização que ela for, tem um suporte de uma coordenadora local na área, ali na região que ela estiver, e também tem a orientação nos Estados Unidos, né, do programa dos Estados Unidos. Isso depende muito do parceiro, né, do programa que ela for. Tem orientação que é presencial nos Estados Unidos, tem orientação que é online, então isso varia um pouco. Tem bastante suporte, então, né, para a pessoa. Então ela não vai ficar desamparada, ou se acontecer alguma coisa, ela sabe a quem recorrer. Então é sempre... Não fica desamparado. Tem a organização, né, internacional lá nos Estados Unidos, tem a coordenadora local, tem a World Study, então não fica desamparado. Muito bom. Legal. Que isso já dá bastante confiança para as pessoas, né? Que eu acho que isso é o medo que as pessoas têm. Então, com certeza, faz toda a diferença. E tem um tempo mínimo que eu tenho que ficar e um tempo máximo? Como que é em relação à duração do programa? O programa, ele tem a duração de 1 ano e você pode estender, né, para ficar mais, por exemplo, 1 ano, se você quiser. E o mínimo, na verdade, não tem mínimo, né? Você está indo para fazer o programa para 1 ano. Se você não ficar 1 ano, você está descumprindo o seu contrato, você volta antes e você precisa pagar, por exemplo, sua passagem aérea de volta. Tá, legal. Bom, acho que a gente conseguiu ter uma ideia legal de como que funciona o programa, né? O que você, enfim, quais são os pré-requisitos, o que tá incluso, tudo mais. Agora eu acho que seria legal ouvir um pouquinho da experiência de vocês duas, de como que foi fazer esse programa no dia a dia, né? Eu sei que a Tuane tá lá atualmente na Califórnia terminando o intercâmbio dela de au pair. Então, Tuane, você pode contar um pouquinho pra gente como que foi desde, tipo, o começo, né, da sua tomada de decisão por fazer isso, o processo, que nem a Kézia comentou, que você precisa fazer. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Sim, então, quando eu decidi fazer esse programa de au pair, eu vim de uma cidadezinha do interior de São Paulo, chama Franca. Eu nunca me imaginaria morando em outro país, nunca tinha viajado de avião. Que legal. E aí uma amiga minha falou assim, eu vou fazer um programa, chamar au pair, vou morar nos Estados Unidos, trabalhar de babá, morar na casa de uma família. E assim, era um negócio muito distante na minha cabeça, sabe? Eu não me imaginava. Enfim, conheci uma pessoa que trabalhava na World Study. Foi muito destino, eu acho. Conheci a pessoa que trabalhava na World Study, que é a Marcela, lá de Franca. Super indico, um amor de pessoa. E ela me deu todo o suporte, me incentivou muito, me ajudou muito. E aí eu me matriculei no curso de inglês com a Michelle. Ela tem uma escola de inglês em Franca e ela também já foi au pair e também foi uma pessoa que me incentivou muito, falou, nossa, você tem que ir, melhor experiência da vida. E aí foi isso, fiz curso de inglês com a Michelle, fiz só 6 meses, mas eu fiz um intensivão, sabe, fiz particular com ela e depois de 6 meses já me cadastrei no au pair e tipo, coisa de 3 meses eu já fiz o application, já fiquei online, já fiz entrevista, eu fiz entrevista só com uma família. E aí, tipo, já tive aquele feeling bom. E acabei, e fechei o match com essa família mesmo, lá de Minnesota. Vivi com eles lá 1 ano, foi incrível. Mas aí depois, quando eu completei 1 ano, eu falei, quero ter uma nova experiência agora, quero ir pra um lugar diferente. Minnesota muito frio, nossa, frio de menos 40 graus. Nossa! Meu Deus! Isso é frio, viu? Às vezes aí o pessoal reclamando de 12 graus. Né? 40. Nossa, não. E aí falei, quero viver uma nova experiência. Aí, quando você resolve estender o seu programa, tipo, você ficou lá 1 ano, você pode estender para mais 1 ano, ou você pode estender para mais 6 meses, 9 meses ou mais 1 ano. Eu resolvi estender para mais 1 ano, quer saber? Vou ficar, né?
E aí estendi pra mais um ano, aí você fica online de novo no SEMA, e aí você faz entrevista de novo. Aí dessa vez eu fiz entrevista com mais de 30 famílias. Nossa! E falei, nossa, dessa vez eu vou ser bem seletiva, vou escolher uma família maravilhosa. E escolhi essa família que eu tô aqui na Califórnia. Eles me escolheram, eu escolhi eles, não sei. É bom que você já sabia, mas... O processo é meio que de mão dupla, e você também faz parte de você falar, não, eu não quero essa família, eu quero essa família, e eles também, claro, né, de quero ou não. Isso, nessa parte de fazer entrevista é bem complicado, porque você fica muito indeciso. E aí eu pensava, não sei se eu quero ir pra Califórnia, não sei se eu quero ir pro Tennessee, eu não sei pra onde eu quero ir. Duas famílias maravilhosas, mas aí acabei que resolvi vir pra essa e não me arrependo de jeito nenhum. Legal. E eu queria saber mais dessa entrevista, né? Porque eu acho que quem tá ouvindo e tem vontade já deve estar desesperado pensando nessa parte. Como que funciona? Tipo, que tipo de perguntas que são feitas e no final, assim, como que funciona? A decisão final é sua, então, e não da família, né? Na verdade, a família te oferece. A família te pergunta se você quer ser au pair deles, e aí a decisão é sua de falar sim ou não. Mas, assim, na minha primeira entrevista, quando eu ainda estava no Brasil, né, a minha entrevista foi tão difícil, eu achava que o meu inglês era intermediário, mas não era, não. Foi muito difícil. Nossa, não venham se não tem inglês, pelo amor de Deus. Enfim, a entrevista eles perguntam o que você sabe sobre criança, quais são suas experiências em cuidar com criança, porque você vai cuidar da coisa mais importante da vida deles, né, que é os filhos deles. Então é o que eles mais perguntam, realmente a sua experiência com criança, a sua experiência se você sabe realmente dirigir, há quanto tempo você dirige, porque isso é um fator muito importante. A gente dirige, eu pelo menos, eu dirijo minhas crianças, nossa, o dia inteiro. Olha! E foi isso. Então, a minha primeira entrevista que eu fui pra Minnesota foi bem difícil. Aí falei, já vou fechar com essa família mesmo, porque eu não quero fazer outra entrevista. E aí, depois pra vir aqui pra essa, eu fiz entrevista com várias famílias, meu inglês estava bem melhor. Nossa, assim, não sei nem dizer o quanto diferença fez. Que legal. E aí você acabou decidindo. E você falou, né, que você achou que tinha inglês intermediário, mas na hora da entrevista percebeu que não era tão bom assim, né? Nesse um ano que você ficou em Minnesota, né, com essa família, quanto você acha que isso realmente fez diferença pro seu inglês, sabe? O que você, em relação a essa experiência, assim, da melhoria do inglês, estudando e convivendo com a família, como que foi isso pra você? Nossa, fez total diferença. Igual eu falei, eu vim achando que o meu inglês era intermediário, mas eu não conseguia conversar, eu conseguia entender o que eles me falavam, mas eu não sei, eu tinha um bloqueio, eu não falava. E aí, depois isso vai passando, né? Depois de 1 mês, 2 meses, aí você vai pegando o jeito. Mas aí, depois eu fiz 2 cursos em Minnesota de English as a second language, e me ajudou bastante, sabe? E aí depois, e também a convivência com a família, nossa, ajuda muito no inglês. E quando eu cheguei aqui na Califórnia, eu fiz um curso em Stanford de marketing. Nossa, que chique! Sim, muito massa. Muito legal. Você já tá com um American accent, então. American. Não tô nada. E em relação às crianças, assim, você acha que eu não sei que tipo de experiência você tinha com crianças no Brasil, né? Você já trabalhava nessa área ou não? Não, nunca trabalhei com criança. Quando eu decidi fazer au pair, eu fiz trabalhos voluntários nas creches lá da minha cidade e coloquei como referência crianças das minhas amigas, que às vezes, não sei, elas saíam, deixavam a criança comigo, e aí eu coloquei a criança delas como referência. E coloquei 2 creches que eu fiz voluntariado, foi isso. Legal. E você acha que as crianças, assim, são muito diferentes nos Estados Unidos e no Brasil? E elas têm paciência com você quando, porque assim... quando eu fui childminder, eu já era professora de inglês no Brasil, mas mesmo assim tinha muita coisa que era nova pra mim, de vocabulário do dia a dia, coisas que eu fui aprendendo ali, convivendo com elas, né? E era muito engraçado como, sei lá, na minha experiência, elas não tinham vergonha nem medo nenhum de me corrigir, então se eu falava qualquer coisa errada, elas vinham em cima já pra me falar como que era o jeito certo. Como que foi isso pra você, assim? Deixa eu expandir essa pergunta um pouco, porque eu acho que é um ponto muito legal de ouvir até depois da versão da Kézia, que é Europa, Bélgica, né? A gente tem uma outra perspectiva dos belgas aí, que é assim, acho que culturalmente tem essa questão das crianças, né? Como que é o dia a dia com elas, se elas
te corrigem, se elas são abertas, se, enfim, disso tudo que a Má perguntou, mas também do dia a dia da família, como é que é essa relação da família, o que é diferente, vocês forem comparar com o Brasil, por exemplo, e para ouvir um pouco da comparação de Estados Unidos e Bélgica. Então, as minhas crianças de Minnesota foram bem pacientes comigo. Toda vez que eu falava alguma palavra errada, eles me corrigiam, mas eles eram bem pacientes. A minha família, nossa, eles foram muito pacientes, me ajudaram muito. Eu pedia para eles repetirem várias vezes o que eles estavam falando. Às vezes eu pedia até para eles escreverem, sabe? O que você tá falando? E foram muito pacientes comigo. Não sei qual que é a diferença. Eu acho que, assim, a criação deles aqui é bem diferente do Brasil, sabe? Eles são muito educados, fora do normal, são muito educados. Isso, você acha que eu acho mais diferente. Com Califórnia, ou você acha que essa educação muda de estado também? Não, eu achei igual. Eles são super educados, tanto as crianças quanto os pais, né? A host family, eles são muito educados. Legal. E os hábitos deles acho que o pessoal brinca, né? Que fala que francês, irlandês, crianças não tomam banho, a mata em prova. É verdade. É verdade. Nem fale. Belga também não toma banho, banho de cerveja, né? Hoje, não nas crianças, né? Por favor. Como é que Kézia? Como é que era o dia a dia de um au pair lá na Bélgica? Bom, eu tive um processo de au pair que é o medo da maioria das au pairs. Eu tive um rematch. Eu fui para uma família, fiquei 2 meses com essa família e quando estava no final do segundo mês eu tive que mudar de família. Enfim, por problemas pessoais da própria família mesmo. Não foi nenhum problema comigo, enfim, mas precisei mudar. A primeira família eram duas crianças, um bebê de 3 meses e uma criança, né, ia fazer 2 anos, então era bem puxado. Tinha que acordar cedo, fazer mamadeira, enfim, trabalhar com bebê é difícil, né? Quantos anos tem as suas crianças? Imagina. As minhas, uma menina de 7 e um neném de 1 ano. Pequenininho também. Então foi um desafio, assim, né? Porque eu tinha que acordar bem cedo, o bebê, assim, não tem nem como eu falar sobre a questão de criação, né? O de 2 anos, ele era bem mimado, assim, os pais, eu acho que também pela questão de ter o irmãozinho ali, né, naquela época ali, eles acabavam cedendo mais para as birras, assim, então os 2 meses que eu fiquei, dava para ver que ele era um pouquinho mimado, assim. Não tomavam banho, a gente tinha um paninho que passava uma vez por dia, ou nem lembro. Nossa, gente, meu Deus. Sim, gente, era um paninho. Não seria uma au pair, né? E aí, sei lá, era bem difícil. E aí, acho que era 1 ou 2 vezes por semana, era o banho mesmo, assim. Mas isso é uma coisa muito cultural também, né? É uma coisa muito cultural, né? Assim, não posso julgar que era errado, né? Era como eles foram criados. Né? Eles acham que não é bom pra pele tomar banho todos os dias. Mas olha, o Edu sem banho vai falar que conversando com a dermatologista que eu fui fazer, quando eu vim pro Brasil, eu fui passando a dermatologista, ela falou realmente que, principalmente em países frios, a gente toma banho muito quente, então é pra ou evitar tomar banhos muito demorados, e quando ela fala demorado, é assim, 5 minutos no banho, se for um banho quente, pra você não zoar sua pele tanto, ou se você quiser só fazer uma higienização, né, nas partes íntimas, aí, partes que você transpira, mas não tomar um banho pelo banho, tudo bem também, justamente por isso, porque o banho é quente, que a gente toma nesses países, e aí por conta disso a pele realmente se danifica. Sim, mas enfim, né? Não sei, não. É tão bom tomar banho aqui. Transpira muito. Eu também não sei, não. Transpirado. Aqui na Califórnia não é frio, não. O Edu toma banho todo dia, não. Ixi, quebrou então todo o princípio. Eu já ia perguntar se era só no inverno ou se era só no verão. Não, a vida deles é assim. E tem outra coisa, criança transpira toda hora, porque criança tá brincando sem parar. Eu não sei como é que é o neném, ele transpira, mas transpira, imagina. Não, e o neném, assim, ele derruba leite, a criança de 2 anos, né, enfim, biscoito no cabelo, tudo, né, e toma banho. Meu neném, eu dou banho dele todos os dias. Eu dava banho, às vezes, quando os pais não estavam, eu dava, mas aí a mãe desconfiava, ele fez alguma coisa, tomou banho, enfim, e não gostavam mesmo. Meu Deus, meu filho tá muito
muito cheiroso, tem coisa errada aqui, o que vocês fizeram? Nossa, a Má, acho que contava uma história sobre escovar o dente, não era, Má? Não, eu ia falar algumas coisas. Bom, escovar o dente era impossível, assim, foi uma negociação, não é com as crianças, é com os pais que você tem que negociar pra escovar os dentes deles mais de uma vez por dia, né? Porque eles queriam escovar só uma. Mas eu também lembro uma vez, nem é de limpeza das crianças, mas limpeza da casa. Que eu tinha que dar banho nas crianças, né? Que fosse 2 vezes por semana, mas eu tinha que dar banho. E aí eu lembro que uma vez eu fui dar banho e falei, gente, esse banheiro aqui não tá dando certo. E eu resolvi lavar o banheiro antes de lavar as crianças. E aí, meti o bleach naquele negócio todinho ali, deixei aquele banheiro limpo como nunca fora antes. Eu lembro que os pais chegaram e falaram assim, meu Deus, o que aconteceu aqui no banheiro? Eles ficaram passados, eles nunca tinham visto o banheiro tão limpo, gente, juro pra vocês. Também tem essa questão da limpeza. Olha aí, vantagens de brasileiro. E deixa eu perguntar, Kézia, e também pra vocês conversam muito com os pais, você conversava no seu caso, Kézia, e você, né, pra Tuane que tá lá ainda. Vocês conversam muito com eles batem papo com vocês? É uma coisa meio, você fica aqui, eu fico aqui, sabe, cada um na sua? Como é que é isso, essa relação aí? Eu sou bem amiga da minha host family, a gente conversa sobre tudo, a gente bebe cerveja. Ah, que legal. A gente é bem amigo, a gente conversa sobre tudo, eles são bem legais. Eu também. Da primeira família, assim, eu fiquei 2 meses só, mas eu tinha uma relação muito tranquila com eles. Foi diferente porque eram bebês, então eles tinham muita coisa pra fazer com as crianças, né? Aí quando eu fiz o rematch, eu fui pra outra família, e aí era single parent, era só o pai e a menina, ela tinha 9 anos. Ele tinha uma namorada que, enfim, ficava uns 4, 5 dias por semana lá, e aí eu tive uma amizade muito legal com ele, muito legal, tomava vinho, cozinhava, foi lá que eu aprendi a cozinhar, porque senão eu ia voltar uma batata da Bélgica, porque eles só comiam batata, todas as refeições, então eu aprendi a cozinhar. No jantar eu me dispus, né, falei, todo jantar pode deixar que eu faça a comida, então fazia, enfim, fiquei muito amiga, muito da namorada, dele, da minha menina, né, que eu cuidava também. E tanto depois eu fui pra Bélgica, encontrei com eles, sou super amiga deles. Até hoje eu converso com eles. Queria fazer uma pergunta justamente sobre isso, que como você fica muito tempo com a família, com as crianças, como que é a relação que cria, assim, sabe? Eu imagino que vocês cuidando deles, vocês criam uma relação meio que como se fossem uma pessoa importante na sua vida também, né? Como que fica depois isso, sim? Por exemplo, a Tuane, ela tem contato com a outra família que ela passou 1 ano lá em Minnesota ainda? Sim. No começo a gente se ligava toda semana, né? Eu ligava pra eles por FaceTime. E, assim, com o tempo acho que vai um pouco se desfazendo e tal. Agora eu ligo pra eles nas datas importantes, aniversário, Natal, mas é isso. No começo eu ligava bastante. Aí depois acho que vai um pouco perdendo o sentido, ficar ligando toda semana. Vocês se apegam também com as crianças? Vocês sentem falta delas? Você sente saudade das crianças daquela época? Demais, sinto muita saudade da menininha que eu cuidava. Ela era um amor, chama Elsie. Ai, bonitinho. Um beijo pra Elsie. Beijo pra Elsie que está nos ouvindo. Beijo pra Elsie. Ah, bonitinho. Em 23 ela vai ouvir e vai lembrar. Olha, tá uma adolescente indo pro college e ela vai lembrar. Bem isso mesmo, bonitinho. E você, Kézia, o pessoal criou esse bond aí, vocês criaram uma amizade com as crianças, eu não sei se faz mais tempo, então você interage com eles de alguma forma ou não, perdeu contato? Com a primeira família não tenho nenhum contato com eles, mas com a outra família, que daí eu fiquei o programa todo. Sim, eu tenho nas redes sociais, tô vendo a minha menina tá na faculdade, mora na Itália agora. Caraca. Que legal. Na faculdade já? Meu Deus. Porque quando eu fui em 2008, ela tinha 9 anos. E agora ela tá na faculdade. Com o pai também. Então, assim, Natal a gente manda mensagem, enfim, aniversários. Mas no dia a dia, um curte a foto do outro, comenta. A gente acompanha, né, a evolução, enfim, o dia a dia de cada um. Mas é legal, né? Porque é uma pessoa que foi importante na vida, né? Meu Deus, muito, muito. Foi muito legal. Legal.
E uma pergunta para vocês duas aí, que a gente mais ou menos chega a encaminhar aí para os momentos finais do nosso podcast, que é, se você pensar na experiência que vocês tiveram, em tudo que vocês aprenderam e estão aprendendo, né, no caso da Tuane, que dica que vocês dariam para alguém que quer ser au pair hoje, quer começar a falar, meu, gostei disso daí, quero vivenciar isso, quero ter essa experiência. Qual que é a dica que vocês dão? A dica de ouro para ela? Só vai. Nossa, melhor experiência da vida. Só vai. Foca no inglês, não vem com inglês ruim, pelo amor de Deus. Vai passar muito perrengue, mas melhor experiência da vida. Tô vivendo coisas que, igual eu disse anteriormente, nunca imaginei que eu estaria vivendo aqui, visitar os lugares que eu visitei. É incrível. Legal. Acho que é exatamente o que a Tuane falou. Vai, né? Eu sempre falo que a primeira coisa que a gente tem que ter é a vontade de ir, né? Então, se prepara, faz o inglês, faz experiência com criança, fala com a World Study e vai, pronto, né? Embarca, porque sim, é uma experiência que, meu Deus, vai mudar a sua vida. A Tuane, com certeza, quando ela voltar pro Brasil, ela vai ver que foi uma mudança, assim, ela já tá vendo, né? Que é uma mudança de vida, assim, que, meu Deus, não tem dinheiro que pague. Muda completamente a nossa cabeça, o jeito que a gente vê o mundo, e toda a experiência que a gente tem quando está no programa, né? Eu, como fiz na Europa, o tanto de lugares que eu visitei, meu Deus, e o tanto que você aprende de idiomas, de, como eu falei, de sair da nossa zona de conforto. Acho que até da cultura local também, né? É bem isso. Só fazer as malas você aprende coisas que talvez você não aprenderia sendo intercambista só pelo intercambista, né? Porque você tá convivendo com a família, então você tá lidando com as coisas que eles fazem realmente na cultura ali, né? Sim. Sim, exatamente. E Kézia, eu fiquei sabendo, ouvi dizer aí, viu? Corre a boca pequena, de que tá rolando uma promoção para programa de au pair nos Estados Unidos pela World Study até o final de abril, confere? Sim, estamos com a nossa promoção. O programa, assim, do au pair, ele tem um valor muito legal. E nós estamos com essa promoção, né, até o fim de abril. $490 o programa. Uau, sim. E inclui tudo aquilo que eu falei para vocês. Passagem aérea, a colocação da família, orientação, suporte, o salário, ajuda de custo para os estudos, enfim. Tudo Gente, isso. eu vou falar, é uma opção maravilhosa, assim, se você parar para pensar em quanto custa, né, um programa de intercâmbio, vamos colocar padrão, né, e essa é uma opção maravilhosa. Então, para quem realmente gosta de criança, tem experiência, se encaixa ali nos pré-requisitos, eu acho que é uma opção realmente muito linda, porque é um valor super acessível e você tem uma experiência maravilhosa que com certeza vai mudar a sua vida para sempre, né? Então, mais do que isso, né, Mar? Porque além dessa oportunidade, é quase que você tem um retorno desse investimento muito rápido, porque você literalmente está ganhando dinheiro de volta porque você está trabalhando e toda a experiência que você está tendo de morar num país, e de, enfim, essa experiência cultural que as pessoas querem ter, né? Muito legal, gostei bastante. Sim. Muito bem. Bom, muito obrigada por compartilharem um pouquinho da experiência de vocês, dessas informações maravilhosas, da experiência de vocês vivendo esse programa, né, de au pair, como que funciona. Aqui no nosso podcast a gente sempre gosta de encerrar com uma pergunta que não necessariamente tem a ver com o nosso tema, mas pra gente conhecer um pouquinho melhor os nossos convidados. Então, vamos ver qual vai ser a pergunta de hoje, que é sempre uma surpresa. Tem que rodar a roda da pergunta aí. O Nini tá roda. Nossa, gente. Bate pronto. Eu tenho uma pergunta que pode ser, ela é simples, mas ela é honesta. Vamos lá então, aqui. Nós não julgamos perguntas. Né, eu vou falar Califórnia, tá? Porque se a gente falar Minnesota, eu não sei se vai ficar... Pode ser que seja a mesma resposta, mas tanto pra Tuane como pra Kessia, qual era o prato de comida que vocês comiam ou comem na casa de vocês, que vocês moram, que vocês mais gostam? A comida que vocês mais gostavam, a refeição preferida, o que era? Aqui na minha casa eles são bem saudáveis. Eles comem só comida orgânica. Californiano, né? Claro. Californiano. Hipsters. E aí é sempre uma carne, legumes, salada. Eu sou apaixonada, adoro. Tipo, qual que é o preferido? É um flat white com leite de amêndoas, né? Eu não sei o nome. Pra mim é carne com legumes e salada. Pô, justo. Bom, na minha casa não tinha nada de saudável. Mas o que eu, assim, em casa, o que eu comia, que eu mais gostava, era uma carne ensopada com legumes na cerveja preta, na cerveja belga preta.
É um prato bem famoso, belga. Depois vocês podem procurar, com batata, claro. Como é que chama esse prato? É um ensopado, chama beef stew, né? Tá. Sim, é um ensopado na cerveja preta. Legal, gostoso. Tem alguma coisa parecida que acho que até dá pra... Sim, tem o Boeuf Bourguignon, que daí na França é com vinho, né? Feito com vinho. Na Irlanda tem com Guinness também. Sim, é uma carne de panela cozida, assim. E aí com muito tempero, demora assim um dia pra fazer. É uma delícia, meu Deus. Isso é maravilhoso. Uhum. Tem o goulash também, né? Que algumas coisas são parecidas, mas é uma carne ensopada. Mas a belga é mais gostosa. Gostei, muito bom. Muito bem. Tem alguma de você, sua lá, Mark, da época da Irlanda, que você comia, que achava bom? Olha, vou falar que eu tava até pensando nisso, viu? Porque lá naquela família também era difícil ter umas coisas decentes, porque, meu Deus do céu, tudo era congelado e sanduichinho e não sei o quê. Mas eles faziam um chili com carne, que na época eu ainda comia carne vermelha, assim, normal, né? Eles faziam um chili com carne maravilhoso, assim, sem palavras pro chili com carne que aquela família fazia, então... Prato mexicano na culinária irlandesa. Não tinha pimenta, né? Mas era gostoso. É globalização. Globalização. Tá certo. Vocês já tentaram cozinhar uma coisinha brasileira pra eles aí? Na Califórnia? Um brigadeiro pra criança. Ixi, eu não cozinho nada, gente. Não cozinho. Não, nunca me pediram pra cozinhar, então acho que vou deixar por isso mesmo. Que bom, cozinhar não é pré-requisito, então, né? Já é uma coisa que estamos sabendo aí com ela. Muito bem. Mas quem for fazer au pair na Califórnia já aprenda aí que se for cozinhar é só usando farinha de linhaça e... Produtos orgânicos, chia. Produtos orgânicos. Isso aí. Muito bom, gente. Adoramos o papo aqui. Eu aprendi um monte de coisa nova. Já fiquei curioso de saber mais aí. Quem quiser saber mais sobre esse programa e essas promoções que a World Study tem, entra no site deles, vão ter a descrição, tudo aqui, os links todos na descrição desse nosso podcast. Mande seus recados também. Às vezes você já é au pair, às vezes você já foi, você quer contar da sua experiência. Você pode agora participar, não só por áudio de WhatsApp, que as pessoas podem mandar áudio no WhatsApp, mas a gente vai publicar também esse nosso podcast lá no nosso grupo do Telegram. O grupo é t.me/eDublinPro. Você pode entrar lá para ver mais sobre profissões, para se fazer no exterior. E aí você pode comentar, fazer seus comentários por lá. A gente vai ler os recadinhos no próximo episódio. Exatamente. E a gente se vê na próxima quarta-feira, então. Obrigada mais uma vez, meninas. Tuane, aproveita aí o finalzinho do seu programa de au pair. E, Kézia, obrigada mais uma vez por todas as informações incríveis. Imagina. Estamos sempre à disposição. Muito bem. Quarta-feira que vem tem mais, então. Um beijinho. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.